Yeah. 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 Fala, manchinhas, tudo bem com vocês? Ó, pra você que tá ligadinho junto com a gente em mais um podcast, mais um Manchinha Cast. Ó, não sei se você tá assistindo a gente de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Seja muito bem-vindo, tá bom? Independente do horário. Muito obrigado aí pela moral. E se você não tá inscrito ainda, pô, é muito simples, é muito fácil. Só clicar naquele botãozinho de se inscrever, tá bom? Clica ali em se inscrever, não precisa preencher formulário nenhum. Clicou no botãozinho de se inscrever, tá tudo certo, tá inscrito. Clica também no like, ativa o sininho, porque todo podcast que rolar aqui, tudo que rolar aqui no Manchinha Cast, você vai receber em primeira mão, tá bom? Para você que tá chegando pela primeira vez, o Manchinha Cast, ele é voltado pra gente bater um papo com os empreendedores, tá bom? Falar de empreendedorismo, inspirar com as histórias daqueles que já passaram e ainda vão passar por aqui, inspirar você que tá aí do outro lado, você que tem um sonho em empreender, começar o seu negócio, você que de repente, pô, tá desanimado, tá querendo desistir, tá? Então, assiste aí ao Manchinha Cash, beleza? Então vamos que vamos, ó, sempre aí com oferecimento daquela galera que tá dando esse apoio pra gente, né? Empresários também, empreendedores da nossa cidade, os ovos Manchinha, né? O maior e o melhor ovo da cidade, aquela gema linda, muita clara, muita proteína para você que faz aquela dieta fitness, você que gosta aí de mexer com confeitaria, né? Então vai render muito mais, tá bom? Agradecer também a Maitê Dari Fotografia, tá? Então você pode estar entrando em contato no número que está aparecendo para você no banner, né? Que tá na tela agora para você aí, tem o número, só ligar, chamar no zap e agendar aí aquele ensaio fotográfico top, beleza? Agradecer também a Consuelo, a Morada Lanches, em frente à Morada do Sol, na subida ali da Morada do Sol, em frente ao CIEP, na verdade, né? Na subida da Morada do Sol, Morada Lanches. E ao Açougue Dois Irmãos, lá em frente ao Vila Nobre, pertinho da casa desse convidado que está aqui junto com a gente hoje, tá? Um abraço pro Cezinha, Açougue Dois Irmãos, na Vila Isabel, em frente ao Vila Nobre, não tem erro. Show? Então vamos aqui, deixa eu ler aqui um pouco da biografia desse cara para poder apresentá-lo. Show? O cara tem 52 anos de idade, não parece não, joga 10 anos para baixo aí, tá? O cara trabalha nessa área há 25 anos, tá? Não vou falar a área também não, que senão vai ficar fácil para você, tá bom? O cara visa entregar sempre um serviço de qualidade para uso de seus clientes, né? Com uma água cristalina e saudável, muito além de uma água limpa, entrega também um serviço onde os clientes podem desfrutar de momentos de lazer com amigos e familiares sem nenhuma preocupação, né? O cara é piscineiro, então a gente está falando do Aqualéu. Leonardo de Souza, corta para ele aqui, beleza, meu irmão? Beleza, meu irmão, prazer estar aqui, compartilhar com você, com essa galera que tá aí assistindo a gente, né? Um pouco da minha história, um pouco do meu dia a dia aí, essa luta, né, de empreendedor, que não é fácil não, não é fácil, vale não. a pena. Bacana, isso aí vale a pena, irmão, relaxa, fica à vontade, a aguinha com gás tá boa? Boa, tá ótimo. Tá? Então toma aí pra dar um gás, porque uma horinha aqui de bate-papo e você com certeza vai inspirar muitas pessoas ali do outro lado, né? Com a sua história, com o trabalho que você vem fazendo. Léo, você falou que é piscineiro. Explica pra galera o que é piscineiro. O que é ser piscineiro. Porque tem a parada do pisci. Pisci é o quê? Criador de peixe? Não. Piscineiro é o profissional que cuida da sua piscina, né? Ele cuida da qualidade da água, do bom funcionamento dos equipamentos, tudo para poder você somente desfrutar com a sua família, porque piscina é um momento de lazer, mas atrás de uma piscina, certo? Tem vários riscos que o usuário corre, então é muito importante você ter um profissional capacitado para poder estar cuidando da água da sua piscina. Então ele é o piscineiro. Que a piscina ela é um tanque, ela é um tanque. Você trata aquela água, mas é em constante contaminação. Você entra, seu filho entra, é uma água que tá. Então o trabalho do piscineiro é um trabalho muito sério. É um trabalho assim que o cara tem que fazer muito bem feito, com muito capricho, com muito zelo, porque é a saúde da sua família, né? Do seu cliente que está ali.
entendeu? Então, assim, é uma questão de saúde. Eu costumo dizer que um piscineiro, ele é um médico das piscinas. Bacana. Ele tem que cuidar do paciente, que é a piscina, para que os usuários possam usufruir sem risco nenhum. Pô, que explicação, né, cara? Que explicação. Você que tem piscina aí do outro lado, né? Já tá até querendo já anotar o contato do Léo, que vai estar passando para você aí, tá? Tem o arroba dele, @LéoAqualéo. Tá, o cara tá estourado na internet aí, tá? Por quê? Porque tá entregando trabalho de qualidade, tá entregando muita informação, tá? Mas, Léo, você não nasceu piscineiro, né, cara? Você falou que tem 52 anos de idade. Sim. Então você já deve ter feito outras coisas antes, até a gente chegar aqui, né, no piscineiro. E no piscineiro empreendedor, né? Porque você também já foi piscineiro CLT, Isso não aí. foi? Foi. É, já foi, né? E como é que foi essa caminhada aí até você, não sei, se descobrir piscineiro? Cara, na verdade foi uma oportunidade que apareceu, né? Antes eu trabalhei no mercado, empacotador e tudo. Por fim, eu estava trabalhando numa indústria de produtos plásticos, né? Embalagens plásticas aqui. E aí eu ia casar no dia 19 de fevereiro de 2000. Quando foi no dia 6 de outubro de 1999, a empresa me dispensou. Casamento marcado e tudo. Aí eu fui fazer uma entrevista de emprego numa outra fábrica na cidade vizinha aqui, Juiz de Fora. E aí quando eu fui fazer a entrevista e tal, conversando, eu entendi que eu só ia conseguir vir em casa uma vez por mês. Falei, como é que eu vou casar e vou vir em casa uma vez por mês? Sem chance, não tem condições. Aí eu voltei bem desanimado, né, cara, assim, sabe, preocupado e tal, aí vim embora, mas a gente é crente, né? A gente confia em Deus, a gente sabe que Deus sempre tem a hora dele, o tempo dele para as coisas, e se a gente confia, a gente sabe que ele vai providenciar o melhor. Pode não ser o melhor que eu acho que é para mim, sim, mas depois você vai entender que é o melhor. E aí eu vim, cara, aí uns amigos tinham aberto uma loja de piscina na Beira-Rio ali. Aí eles me chamaram, falaram, Léo, você quer limpar a piscina com a gente? Eu falei, porra, eu nunca tive nem piscina, cara. Eu nunca tive nem banho. Vou na casa dos amigos que tem e tomo banho, eu não tenho nada de piscina. Aí eles falaram, não, pô, a gente te ensina, te explica e tal. Eu falei, vamos embora. Aí, cara, começamos, trabalhei 2 anos, casei, morava de aluguel, né? Fiquei 2 anos com eles. Aí chegou um certo tempo que, assim, eu fui conversar para ter uma melhora. Porque é casado, pagando aluguel e tudo. Aí eles falaram para mim assim, olha, o negócio é o seguinte, resolve o que você quer aí, dá seus pulos, porque aqui não dá para melhorar nada. Que isso? Aí eu fiquei meio assim, cara, saí, mas eu sempre fui um cara muito comunicativo, graças a Deus, muito alegre. O mundo pode estar desabando, irmão, mas eu não vou transparecer aquilo assim pra você. Eu vou posso estar desabando por dentro, mas vou estar sempre querendo passar uma alegria, uma coisa positiva. Aí eu fui numa cliente, que ela era proprietária, né, de uma loja de material de construção aqui, e o prédio ali, o Flamboyant. Aí na época eu fui lá para receber, porque eu que fazia a limpeza, recebia e ainda levava o dinheiro. Aí cheguei lá para receber, ela falou comigo assim, Leonardo, o que está acontecendo? Você tá meio triste? Eu falei, não, nada não. Ela falou, não, você é um menino alegre, o que está acontecendo? Você tinha quantos anos nessa época, Léo? Você lembra? Então, são 25 anos, eu devia estar com 27, 26 para 27, isso aí. Aí eu falei para ela assim, pô, é que fui conversar e tal, para dar uma melhorada, e eles falaram para mim dar meus pulos, que não ia melhorar. Esse jeito que eles falaram para você foi num jeito assim, num tom ruim que você disse? Sim. Não foi tipo assim, pô, Léo, não foi aquela coisa amistosa, não, pô, irmão, dá seus pulos aí, infelizmente. Foi assim, bem rude, bem rude, né? Aí eu falei com ela falou comigo, Leonardo, deixa eu te falar um negócio, tem 2 anos que é você que limpa a piscina, lá do prédio do sítio. Eles não ligam nem para saber como é que tá. Então faz o seguinte, se você quiser, você vai trabalhar para você, a piscina do prédio e a do sítio é sua. E aí você conversa com os clientes, explica a situação e vai. Aí, pô, ali deu uma luz para você. Aí eu cheguei lá no final do dia e falei para eles, eu vou trabalhar até ir vencendo, porque cada cliente vencia num dia, não tinha um dia específico, né? Que era de acordo com conforme começava, você começou no dia 20, seu vencimento é dia 20. Aí falei, eu vou trabalhando até vencer e depois eu vou trabalhar para mim. Aí eu fui trabalhar para mim.
Aí começou um zum, né? Falar que eu não tinha curso, que não sei o que, que o cara é isso, o cara não tem curso, não tem aquilo. Aí um cliente falou com eles, olha, o negócio é o seguinte, gente, vocês colocaram o Léo aqui dentro de casa, tem 2 anos que é ele que faz o serviço, agora vocês estão falando que ele sem o curso, né? Então vocês só param pra pensar que tá ficando feio pra vocês, ele vai continuar limpando. Eu tenho um filho que nasceu agora, ele toma banho na piscina. Então assim, só pensa que vocês estão dando tiro no pé. Aí parou, cara, ficou, mas me dou bem com eles até hoje, em dia, compro lá, assim, passou, sapato. Acho que foi mais uma coisa assim, momentânea, né? Graças a Deus. E aí, cara, aquilo que eu te falo, aí o fato de falar que eu não tinha curso, tudo realmente eu não tinha, me incomodou. Aí eu fui procurar, né, aonde fazia um curso para operador de piscina. Aí fazia no Rio, na FEMA, Fundação de Engenharia do Meio Ambiente. Aí eu fui e fiz o curso. Pronto. Aí tá então, aí, mas assim, você na verdade nunca tinha passado pela sua cabeça de empreender, então não. Você ali só ficou chateado, falou, pô, o cara falou pra eu dar meus pulos. Então, meus pulos, você pensou assim, então eu vou ter que arrumar um emprego que ganhe mais. Eu falei, vou ter que arrumar um emprego. Você não passou nem pela sua cabeça trabalhar pra você e limpar a piscina. Isso não. Ela foi um anjo ali que me falou. Aí Deus usou ela pra me dar um alerta. Entendeu? Ela acendeu a luz. No que ela acendeu a luz, cara, Aí fui conversar com outro cliente, o cliente falou comigo assim, Leonardo, bota uma coisa na sua cabeça. O que tiver que ser seu, vai ser seu. O que não tiver que ser, Deus vai tirar da sua vida. Falei, então, tá decidido, é isso aí. Mas você ali, vamos dizer, sei lá, não sei se a palavra é, mas você se apaixonou pelo aquele serviço, por você continuaria mesmo. Se o cara melhorasse pra você, sim. faria de boa. É algo que você gostou... Pra levar pra vida? Isso aí, eu costumo dizer pra você que eu sou apaixonado pela profissão. E quando você é apaixonado pelo aquilo que você faz, as coisas ficam mais fáceis, né? Porque é muito ruim quando você tem que fazer uma coisa que não é o que você gosta, mas você precisa. Você precisa para sobreviver, né? Você precisa pagar as contas, isso tudo faz parte. Sim. Mas quando você faz algo que você gosta, entendeu? É uma sensação diferente. Tem dificuldade do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Né? Dificuldade. Talvez você, como empreendedor, vai ter muito mais dificuldade do que se você fosse CLT. Mas como você ama aquilo que você faz, escolheu fazer aquilo que você ama. Isso aí. Aí as coisas fluem melhor. Entendeu? Então, assim, é muito gratificante, cara, você chegar, né, num cliente, tá lá com a piscina suja e tal, aí você faz... né, seu trabalho, aí vem aquele montão de crianças, tio, posso entrar? Pera aí, chama seu pai, eu nunca libero a piscina para criança sem um responsável. Vai lá, chama seu pai, sua tia, se ela fala que pode, vocês podem pular, a piscina tá limpa. Então, assim, é muito gratificante, cara. Às vezes você vê um cliente, faz uma casa, né, o cara faz, é um sonho, certo? Aí faz um imóvel, gasta um dinheiro naquele imóvel, investe um dinheiro numa piscina, faz uma piscina bonita, entendeu? E aí chega aquele profissional lá, o cara não tá nem aí, ele quer o dinheiro dele. Eu cobro 300 para poder limpar, pronto. Aí ele só quer saber do dinheiro dele, ele não quer saber que o rejunte está cheio de alga, ele não quer saber que o filtro está vazando, ele não quer saber de nada, ele não quer saber se a criança está entrando lá, a vista tá ardendo, entendeu? Aí tudo tem um porquê. Cara, tudo tem. Ele só quer tirar o que é sujo visivelmente. Isso aí. Aquela sujeira ele entende o seguinte, tá piscina verde, piscina azul. Porque a maioria dos clientes, ele entende assim, piscina suja, piscina limpa. Só que uma piscina limpa, azul, cristalina, não quer dizer que ela está apropriada para banho. Entendeu? Às vezes uma água verde, ela está esteticamente feia. Porém, os parâmetros estando regulados, ela tá uma água saudável para você tomar banho. Porém, feia esteticamente. Né? Que não é o quê? Sim. Já uma água, às vezes cristalina, seu filho entra na piscina e fala, pai, essa piscina tá muito clara, minha vista tá ardendo, caramba. Não é água, tá ácida, pH tá muito baixo, entendeu? Então, assim, sabe, são coisas que os profissionais, muitos aí, não tá nem aí. É aquilo, o cliente entende, água limpa, água suja. Cara, sabe uma coisa que eu não sabia? Eu fui na casa de uma amiga minha, lá no Santa Terezinha, e fica até a minha reivindicação aqui, tá? Passou o verão, estamos no outono, tá chegando inverno, ficaram de marcar churrasco aí pra poder... que tem piscina, que não sei o quê, me levou lá pra ver...
Mas, botou o gostinho na sua boca. Olha que piscinão, foi um caminhão pipa que veio aqui, 10 mil litros d'água, não sei. Pô, e não rolou churrasco, não rolou piscina, não rolou nada. Eu só vi, entendeu? Então vamos dar um jeito de marcar esse negócio aí, tá? Vinícius e Juliana, vou nem falar o nome não, hein? Tá? Então fica... Vou até mandar um podcast pra vocês aí, pra vocês darem uma olhadinha. Não pode fazer isso com as pessoas, não. Isso é covardia, tá? Porque como o Léo falou assim, eu não tinha piscina, né? Que você falou, pô, eu não entendo nada de piscina, eu só tomo banho no chuveiro. Não, tomava banho nos amigos. E nos amigos que tinha. Quando o amigo falava, vamos lá pra casa tomar banho. Porra, era o Water Planet, né? O cara fica... Aldeia das águas, né? Rapaz, realmente. Tem dor de cabeça. Não façam isso, é covardia, tá? Eu nunca tive piscina em casa, então quando você não tem, e o amigo tem e não convida, pô, isso leva pro coração. Não convidar é falar que vai convidar. É falar que vai convidar. Aí é que é triste. Cara, isso é triste. Quando não fala nada, você ainda fala, pô, não me Exatamente. Mas quando te promete, né, cara? Tá vendo? Isso é o piscineiro falando. Então o cara tem experiência em tudo, até na área de psicologia com quem faz um negócio desse, um troço desse com os amigos que não tem piscina em casa. Aqui, eu aprendi, cara, o seguinte. Eu falei assim... Caramba, você comprou um caminhão pipa? Eu falei, porque, porra, a água do Saetre ali pra encher, então, irmão, é muita água pra encher aquela piscina. Ela falou, comprou um caminhão pipa, não sei quanto tempo, que tinha 1 ano. Eu falei, 1 ano? Mas vocês não trocaram essa água, não? Ué, mas a água, não é possível, essa água não venceu, não? Ela falou, não, a água não vence, não. Você vai tratando a água e vai reutilizando. Não sei se é uma informação 100% verídica, mas ela falou, não, já está 1 ano aí. E tinha um negocinho lá em cima lá que fica flutuando lá em cima lá. Flutuador, né? bota a pedra. Parece que é aspirador de pó automático, só que fica ele ali. E a água realmente estava limpa. Só que, cara, eu não sabia disso, não. A água, ela não vence. Como é que é? Ela comprou um caminhão d'água, tinha uns 6 meses, 1 ano. Então. E a água tava ali. Você tira a água, ela é tratada. É o que eu te falo. A piscina é um tanque. Então, ela sofre contaminação, você, né, limpa, desinfeta, e aí o uso contamina ela de novo. É uma reincidência. Por isso que eu te falo. Mas você não precisa desvaziar tudo, comprar uma piscina olímpica. 1 milhão de litros, não sei quantos milhões de litros. Você vai jogar aquela água toda fora e encher de novo? Pra mim, sim. Não, pra mim, passa um tempo. Você trata. A água, ela é tratada. Essas esse Water Planet aí, esse Aldeia das Águas, esse negócio... Nada ali é tratamento químico. É tratamento químico? É direto. Porque eu fiquei pensando assim, cara, tem que cair muita água aqui nessa região. Não. Para encher isso tudo. Não tem nem condições. É o tratamento químico. Caramba, cara, vivendo e aprendendo. De uso coletivo, né? A maioria são tudo automatizadas, entendeu? Não tem um tempo, não. Tipo assim, a água você pode usar ela assim por 10 anos, depois você tem que dar um jeito de encher. Cara, eu desconheço, nunca ouvi falar. Não, então não é. Cliente você é profissional nisso. Acho que nunca esvaziou você. Algum cliente que esvaziou porque às vezes deu algum problema, ou para reforma, mais nada. Qual que é o caso que o cliente tem que esvaziar a piscina? A reforma, né? Uma reforma na piscina, né? Aí reformar, tá arrancando um piso lá embaixo. embaixo. Uma manutenção, alguma coisa que tenha que realmente esvaziar ela. Cara, eu já vi muito cliente também. Cliente, pô, eu não trabalhar, né? Cliente conhecido. Não é muitos, né? Mas assim, já conversei com alguns, porque não é do meu convívio pessoas que têm piscinas, entendeu? E os que têm não tá me convidando, né? Já despertou aí um negócio que eu levei pro coração. Aqui. E de falar assim, cara, o maior arrependimento que eu tenho. E eu vi mesmo, tampado assim, lacrado com cimento, que falou, o maior arrependimento que eu tenho é ter botado piscina aqui em casa. Que, rapaz, você coloca a piscina, tem um gasto, não é barato. Sim. E não usa nada, rapaz. Porque assim, a gente tem aquilo de que você vai colocar uma piscina na sua casa que você vai usar direto. É como qualquer coisa na sua casa. Vou dar um exemplo, lá em casa no quintal lá de casa tinha pé de cana. Então quem não tinha, ia lá direto, ô, São Antônio, empresta aí, arruma umas canas aí, deixa eu moer no seu engenho manual, né? Na engenhoca manual, fazer uma garapa. Ô, seu Antônio, me arruma uma cana aí. E na sua casa mesmo, a gente nem ligava mais para aquilo, entendeu? Aquilo fica lá, nem ligava. Às vezes, área de lazer, você vê que a pessoa botou aquilo tudo, aquela área top, não usa muito. E piscina, eu já vi pessoas arrependidas de ter colocado piscina em casa, porque, cara, a família praticamente não usa aquilo. E foi um desperdício. Então, cara, acho que tudo na vida você tem que pesar antes de fazer. Tem que pensar.
É a mesma coisa. O cara fala, eu quero um carro 8 cilindros. Ele tem que entender que aquele carro tem um consumo de combustível diferente de um outro carro 1.4. Já vi conhecido que dispensou o carro por causa disso em um mês. Com ar Só porque era condicionado. bonitão, mas... Né? Eu Gastou quero um muito. carro com ar condicionado. Porém, eu sei que se eu andar no ar condicionado, o meu consumo vai ser mais elevado. Então, o que acontece? Quando o cliente, né, a pessoa resolve colocar uma piscina na casa dela, ela tem que pensar se ela gosta. Primeira coisa, eu gosto. Não é para os outros. O problema é que as pessoas querem fazer as coisas para os outros. Entendeu? Isso é o Vou erro. colocar uma piscina. Aqui em casa tem que ter piscina. Mas ela nem gosta de tomar banho de piscina. Então, se ela não gosta, para que ela vai botar uma piscina? Para os outros, ela vai viver reclamando que essa piscina só dá gasto. Lógico, ela não tem um momento de lazer em família. Ela não aproveita aquilo. Então, para ela é um elefante branco. Mas Entendi. foi ela que quis ter um elefante branco para aparecer. Ou por vaidade, papai. Isso aí. Isso aí. Porque na Entendeu? minha casa tem piscina. Agora, tem gente que gosta. A pessoa gosta de piscina. Aqui na nossa cidade tem não posso, tipo, uma herança, não é bem a palavra. Tipo assim, Um costume. é um costume. Eu sou o pai. Meus filhos cresceram, tinha piscina lá em casa. Aí cada um vai ter a sua casa, eles querem ter piscina na casa deles. Aham. Entendeu? E assim sucessivamente. Cria-se o costume. Já é uma Entendi. coisa que faz É parte. coisa hereditária da vida aí, né? deles. Vamos dizer assim, né? A gente não teve em casa, então a gente não. Às vezes a gente até sonha, tem Sim. vontade de ter uma areazinha, ter uma piscininha para poder tomar um banho, às vezes no final de semana, relaxar. Entendeu? Mas aquelas pessoas que já vêm de família com piscina, eles querem ter. E aí depois fica na casa, né, dos pais lá. Parado, na verdade. Parada, porque o filho tem cresceu. a casa dele, aí a do filho da parada, porque o filho dele cresceu, já tem na dele. Então, assim, e ninguém usa piscina sozinho. Deve ser algo, é algo meio solitário, usar sozinho. Então, assim, se você tem uma piscina na sua casa, você tem filho, tem que chamar os coleguinhas do filho para poder brincar. Porque não adianta você querer que seu filho tome banho de piscina sozinho, ele não vai tomar Não vai ter banho de graça. piscina sozinho. A emoção tá em chamar os amiguinhos, fazer aquela farra, entendeu? E aí a pessoa reclama, né? Ah, pô, me arrependi de ter colocado a piscina. Aí eu falo pra você, tudo na vida requer um planejamento. Você tem que pesar. Aí eu vou comprar esse copo aqui que tá na moda agora, mas eu vou investir um dinheiro nesse copo aqui, eu vou usar ele ou ele vai ficar parado lá dentro da cristaleira só para mostrar pros outros? Vale o investimento? Aí eu pago R$1.000 no copo, boto ele lá na minha cristaleira para todo mundo ver que eu tenho. Aí depois eu olho para ele quando ele vai embora e falo, pô, gastei R$1.000 nesse copo pra quê? Pra ficar aí? Mas foi você que quis. Sim. Entendeu? Então, assim, você tem que investir o seu dinheiro em algo que você goste e que vá realmente ser útil para você. Até porque no caso da piscina é um investimento altíssimo. Né, cara? Sim. Piscina é Mas caro, a vamos dizer piscina assim. valoriza o seu imóvel. Valoriza o imóvel, tem isso. Entendeu? Uma piscina valoriza aí em média de 30% a 40% o valor do imóvel. É mesmo? É. Olha só. Eu acredito que é mais ou menos nessa faixa aí. Entendeu? Porque quando tem uma piscina, É muito, um atrativo. É um Entendeu? atrativo, realmente. Realmente. Então, assim, valoriza. Agora, né? As pessoas não. Tem coisa também que é com o tempo, né, cara? Tipo assim, o senhor lá, pô, ele tinha 40 anos quando ele tava com os filhos e tal. Hoje ele tem 60, 70, os filhos já cresceram. Aí ele tá ali olhando pra piscina. Pô, mas na época fez sentido. Não é? Os filhos usufruíram, só que eles cresceram. O que é aquilo, né? O tempo É. pra trás. Não, o cara só quer olhar pra frente. Pô, olha essa piscina aí, tá esse elefante branco aí, só gasta nessa piscina, tem que pagar o léu, tem que comprar cloro, aí é luz. aí não sei o Acontece quê. isso. Não, de assim, ter aquele olha. cliente lá que já, tipo assim, pô, cara, é só pra não ficar feio quando as pessoas chegarem aqui e ver água verde, Não, porque mas isso é- não tem uso nenhum. Geralmente, né, a pessoa, quando às vezes te chama pra fazer um orçamento, fala, que não tem uso. Não tem uso porque ninguém limpa, não cuida. Entendi. Quando a piscina ficar tá lá filé. limpa, aí o cliente fala pra você assim, que aqui não tem nenhum uso, que ninguém usa e tal, beleza. Já é até pra chorar um preço, né? É justamente Pero- pra isso. Aí você vai e fecha. Aí quando você chega, limpou a piscina, limpei final de semana, verãozão, quando você volta lá na primeira visita da semana, aquelas rodas, tá tudo preta, de protetor, o piscineiro sabe. Sabe. Usou a rodo. Entendeu? O nego usou a piscina a rodo. E aí fala, não, é que ninguém usa. É sempre assim, não usa porque não tá limpa. Entendi. Entendeu? Tem cliente que fala, não, aqui em casa sou eu mesmo que limpo e tal, mas tô meio cansado, chego cansado e tal. Por quê?
Porque quando vira uma obrigação, é uma coisa chata. Você tem seu trabalho. Aí você chega, fez a piscina, aí pô, você quer tomar banho e tá lá a piscina suja. Aí tu tem que limpar pro seu filho tomar banho pra você poder tomar banho. Aí acaba não usando, aí vem a frustração. Então o cara tem que entender também que cada um faz uma coisa. Então você contrata um profissional que vai cuidar para você, porque piscina é lazer. Para você poder chegar, tá lá limpinho, a hora que você quiser. Seu filho fala, pai, vamos na piscina. Vamos na piscina. Agora você chegou cansado de serviço, seu filho fala, pai, vamos na piscina. Aí é você que limpa, tá lá aquilo verde, você ainda tem que limpar, você vai achar mesmo que, pô, foi um tiro no pé, pra que eu fui mexer com isso? Olha, mas vamos lá, olha só, aí a gente já trocando essa ideia aqui, parece que só tem flores na parada, que não é nessa, e flores assim, ó, você tem que contratar um profissional e tal, não sei o quê. Mas a gente tá falando da vida de um empreendedor. Cara, e vida de empreendedor tem altos e baixos. E como eu disse, a ideia do podcast é inspirar pessoas que estão lá do outro lado, que de repente tá com a roda gigante lá embaixo agora, vivendo um momento, pô, mais difícil, né? Tá desanimado, aconteceu alguma coisa, né? E assim... pô, eu queria que você partilhasse, cara, algum momento, ou um momento mais difícil que você já teve nessa caminhada, né? Ou um momento que de repente você pensou em desistir, ou por que você pensou em desistir, como que você fez para dar a volta por cima? Então, cara, o momento mais difícil que eu tive, né, nesses 25 anos foi em 2017, quando eu tava trabalhando, tava em um sítio de um amigo meu, devagarinho de moto, caí e quebrei a canela. E aí eu fiquei 10 meses parado. Nesse momento, cara, assim, eu nunca pensei em desistir. Desistir não, eu tive que abrir mão de todos os meus clientes, indiquei outros profissionais aí, dei o contato, né, de outros profissionais para poder estar fazendo o serviço. Mas assim, pensar em desistir nunca. Mas conta esse quebrar a canela. Como é que foi quebrar a canela? Quanto tempo levou essa recuperação? Só quebrou, botou um gesso, em 15 dias já tava novo? Eu caí, né, cara? Aí quebrei a canela mesmo. Partiu, o pé ficou pendurado de lado. Aí teve que fazer cirurgia, botar aqueles parafusos, entendeu? Aí você vai entendendo Deus, ó. Aí eu tava no hospital, chegou um outro rapaz também, tinha quebrado, tomado um coice de um cavalo, quebrou a canela. Aí eu fui para fazer a cirurgia. Quando tirou o gesso, o médico falou, não posso fazer cirurgia, porque tem um nome que fala, deu necrosou? Deu bolha, não, deu uma bolinha, de ficar abafado, né? Aí ele falou, perto da onde eu vou ter que cortar. Aí eu já voltei. Atrasou. Triste pro quarto. Aí o outro rapaz foi operar. Aí eu sempre tive medo de botar aqueles parafusos externos, né? Fixador externo, aquela perna cheia de parafusos. Que esse ferro que atravessa, né? Sempre tive um nervoso aqui. Aí o rapaz foi, operou na minha frente, voltou, com a perna enfaixadinha, sem aqueles parafusos. Botaram a plaquinha. Aí tá. Aí chegou minha hora. Fui eu pra operar. Quando eu tô lá no quarto, eu acordei, né? Voltando da anestesia. Primeira coisa que eu olhei, quando eu olhei pra baixo assim, ó, podia baixar muito a cabeça, que eu olhei que... Uma torre aí, que eu olhei. Uma torre. Falei, Jesus amado. Misericórdia, que nervoso. Aí foi, né? Fui pra casa, foi fazendo tratamento e tal. Aí fui numa visita no médico, lá no hospital. Cheguei lá, cara, esse outro rapaz estava lá. O rapaz. Do coice. Que problema. Meu organismo rejeitou essa placa. Me deu uma bactéria no osso, tive para Petrópolis para poder raspar. Tal. Aí eu parei, pensei, falei, Senhor, o senhor é tremendo. Só me deu esteticamente o pior que eu podia ter. Eu sabia que eu tinha nervoso. Mas, graças a Deus, a recuperação foi um sucesso. Cheguei no médico, o médico falou comigo, vamos tirar esses parafusos. Falei para ele, vamos, doutor, você vai marcar o dia para me internar, né? Para poder tirar. Ele falou, não, rapaz, internar, pô. Deixa eu te falar, se eu marcar, tu tem que internar, tem que tomar anestesia. Rapaz, ó, vamos ali no ambulatório, a gente arranca isso aí rapidinho. O doutor dói? Ele falou, dói, mas tu aguenta, cara. Aí, vamos lá. Cheguei lá, cara, você sentia ele estarrachando mesmo, parafuso, sabe? Aí, pô, eram 4 aí. Primeiro, você sentia aquilo que deu uma... tipo, meio também a pele deu uma secadinha, né? Aí só faltam 2. Aí arrancou, botou a atadura, graças a Deus. Dali pra lá. E foi quanto tempo isso? Esse período aí?
10 meses. Então, Os parafusos. você ficou 10 meses com parafuso. Depois que ele tirou, você já voltou a trabalhar? Assim que ele tirou, você já entrou em contato? Antes dele tirar, eu já tinha voltado a trabalhar. Então você ficou quanto tempo sem trabalhar? Esses 10 meses? Fiquei uns 8 meses. Uns 8 meses. Só nos últimos 2 meses, antes de tirar, que você Aí, voltou. O que aconteceu? O médico falou, você tem que andar. Mesmo com os parafusos, você tem que andar, porque senão sua perna vai atrofiar. Sim. Falei, então tá bom, doutor. Você tem que andar, tem que andar. E aí eu tinha, um amigo, que é o Eric, que tinha um espaço ali perto de casa. Eu ia lá de manhã pra conversar um pouquinho e tal. Aí tava lá com ele conversando, passou uma doninha, uma cliente minha, ali perto da academia, no Palmital ali. Aí ela falou comigo, Léo, você já tá andando, não sei o quê. Você podia ir lá em casa pra ver minha piscina. Que aquele rapaz se indicou, ele foi lá um dia só, nunca mais voltou, a piscina tá lá suja. Aí o amigo falou, se você quiser, porque eu não podia dirigir, bota os parafusos aí, falou, se você quiser, na quinta-feira eu consigo te levar. É um dia mais tranquilo pra mim. Eu falei, então tá bom, não, tá. Eu vou lá toda quinta-feira. Aí comecei nela. Aí, na época, a esposa do Vinícius Fará me ligou, falou comigo, olha, eu queria que você voltasse, porque o Vinícius pediu um outro profissional para vir aqui, mas não dá certo comigo. Você não consegue vir, só que lá tá uma escadinha, né, para subir pro terraço. Falei, eu vou aí, vou tentar. Se não me influenciar em nada para subir, né? Subir, meu organismo, né, não der nada, a perna não doer, a gente volta. E assim foi. Aí esse amigo começou a me levar toda quinta-feira nesses 2 clientes. Entendeu? Tá, beleza, show. Mas ainda quero aprofundar um pouco mais aí no seguinte, nos 8 meses, cara. Porque você é empreendedor. Você é só você. Você tinha funcionários? Não. Não, era só você. Então foram 8 meses sem entrar dinheiro, cara. Isso aí. E aí né? eu falo pra você, foi aonde eu aprendi. A gente aprende na dor, né? A minha esposa, ela é formada em design de interiores, ela trabalhava no escritório. Em dezembro ela falou comigo, amor, eu quero montar meu escritório, eu quero trabalhar pra mim. Não quero mais trabalhar pra ninguém. Falei, então tá. Fala pra eles quem é o seu amor. Meu amor é a Sara Ferreira, design de interiores, pode seguir. Pode botar o arroba aí. Arroba Sara SF Interiores. Arroba Sara SF Interiores. E aí, cara, eu falei, amor, pode deixar que eu vou me programar, porque aí as contas vão ter que ficar comigo. E aí, cara, já tava de aviso prévio quando eu caí. Então, assim, parceira, te agradeço, amor, nunca, né? Entendi. A oportunidade de dizer o quão importante e parceira você foi pra mim, pra vida toda, né? Mas nesse momento, você abriu mão ali, né, da sua indenização, de tudo, teve ali comigo o tempo todo, cuidando, me apoiando, certo? Então, assim, foi algo muito importante pra mim. Talvez eu nunca tenha te dito isso, mas eu falo pra você, eu te amo e sou muito grato por ter você na minha vida. E falando isso aqui no Manchinha Cast, cara, olha que honra, velho. Olha, toma água com gás. Olha que honra. Tá vendo, cara? Que bacana isso. A importância, né, cara, a importância, né, de quem tá na vida do outro, entender o momento, né, apoiar, né, porque talvez se a outra pessoa poderia jogar na cara, vendo aí, te falei, né, porque tudo bem que ela entendeu porque ela queria viver esse empreender, ela também estava indo para empreendedorismo, sim. Mas de repente você tá aí do outro lado, ou você não pensa em empreender e às vezes não vai saber entender, ter empatia, entender o lado do outro que é empreendedor. Isso aí. Né? Então, e às vezes pode, né, criticar, tá vendo? Eu te falei, aí se você fosse agora CLT, você ia ficar encostado pelo INSS e tal, mas é o sonho do outro. Isso aí. Né? Então foi muito importante esse momento. E aí ela segurou a onda com a indenização dela, ela segurou as despesas da casa. É isso? Sim, porque o que acontece também? Eu dali de 2017 uma virada de chave. Porque eu era autônomo, mas você tinha um MEI, você era MEI? Não pagava o INSS, entendeu? Então eu fiquei zerado, não tinha nada. Não tinha nada, porque se você fosse MEI, e é uma taxa barata, não é uma taxa alta, você ficaria encostado. O que aconteceu? Não tinha nada, ela teve que segurar a onda. Foi ela que segurou, entendeu? Então, assim,
Aí ela falava assim, amor, e como é que vai ser? Quando você voltar, você vai voltar. Eu falei, amor, deixa eu te falar um negócio. Se eu não conseguir limpar a piscina, eu vou ser lixeiro, padeiro, varredor de rua, qualquer coisa, porque eu não tenho medo de trabalho. Eu conheço todo mundo, entendeu? Uma todo porta mundo vai abrir. sabe que eu sou trabalhador. Eu vou bater na porta e vou pedir um emprego. Eu não vou pedir salário. Eu quero trabalhar para me ter dignidade. E, cara, aí quando tirou os parafusos e tal, o médico falou, tá liberado, eu fui e mandei mensagem para todos os meus clientes, falando que estava retornando ao trabalho e tal, papá. E aí, assim, uns 5 voltaram. Isso era quantos clientes, mais ou menos, que você tinha indicado? Dos 35. 35 você entregou na mão de outras pessoas. Isso aí. Aí, 5 voltaram, né? De 35, 5 voltaram. Isso. Os outros 30 ficou. Assim, não vou ficar. O cara tá aqui, a pessoa tá aqui. Tudo bem. A vida seguiu e aí foi, cara. Aí, na época, antes de eu caí em Paraíba do Sul. Eu atendia 3 dias Paraíba do Sul. Hoje, para falar que eu não atendo Paraíba, eu presto uma consultoria num cliente em Werneck ali. Mas assim, depois que eu caí, eu não voltei mais para Paraíba do Sul. 3 dias me supriu. Por quê? Porque a piscina, cara, é uma ascendente. Todo ano, no verão, você olha, ela passa nessa loja aí, na Splash, nessa loja que vende piscina, você vê a quantidade de piscina que vende. Então, assim, é um mercado que está em ascensão, está sempre crescendo. Todo mundo bota a piscina. Porque dá a impressão, não sei se é por mim, por eu nunca ter tido, ou ter pai, eu nunca tive condições de ter uma piscina em casa. Te digo que nem é de plástico, tá? Aquela com aqueles peixinhos, com a turma da Mônica. Via só os vizinhos dele. Então é algo que eu olho e pra mim parece um pouco distante. Cara, eu tô falando um piscinão, que você olha e fala assim, cara, isso, olha só quanto dinheiro parado ali, cara. Sim. Isso não vende, não é possível. Vende muita piscina. Muita piscina. O Brasil, se não é o tá em ascensão esse mercado. Se não é o primeiro ou o segundo país com o maior número de piscinas no mundo. Bacana. Nós temos muita piscina. Muita. E aí essas piscinas, fora essas que são feitas de alvenaria, né? Tem essas linhas de fibra que vende muito, cara. As pessoas compram muito. É aquele seu Antônio aposentou, recebeu uma indenizaçãozinha, vou botar uma piscininha pro Tony, né? Pra minha netinha poder tomar um banho, sabe? Então, assim, é um mercado que sempre tá renovando, sempre tem clientes. E como que essa galera chega para você? Como você acha qual é a maior fonte de captação? É o Instagram? Pô, você tá quantos seguidores no Instagram? Tá bombando, irmão. 22 mil, né? 22 mil seguidores, cara. Mas se eu te falar que eu desconheço um cliente que veio pelo Instagram. Você desconhece um cliente, não tem ninguém que falou assim, cara, eu vi lá no Instagram. Os meus clientes são todos indicação de outros clientes. Então a maior fonte de captação, se eu não me engano, o Joel J estava falando, eu não sei se é 80, ele falou que conhece uma fórmula, né, de venda que é praticamente infalível, que acho que é 85%. É indicação. Isso. Fala assim, os outros 15% é contigo, na hora de você oferecer serviço e prestar o seu serviço. O Instagram também entra nesses 15%. 15%. Tipo assim, por exemplo, você... Entendi, porque te indicou e o cara vai olhar lá. O cara te indicou, isso aí. Dá uma olhada no Instagram dele. Aí o cara vai lá ver, né? Seu trabalho. Ali ele já viu um vídeo seu, viu o seu jeito, né? De certa forma, porque a gente é verdadeiro. Sim. Entendeu? Hoje em dia, a internet, ela vende uma coisa que é fictícia, é um personagem. Não, ali a gente vê o nosso dia a dia. Eu mostro como eu sou mesmo. Você vê que é o meu jeito de falar, meu jeito de agir, entendeu? Não tem só por causa da câmera, né? Então, o que acontece? A pessoa já cria também uma certa identificação com você, entendeu? Pô, gostei dele, pô, ele, né, o jeito que ele explica e tal, o jeito dele falar. Passa, confia ou não. Isso aí, já dá. É a mesma coisa quando você chega na casa do cliente, você me indicou, eu chego lá, os 85% tá ali, agora os 15% sou eu, porque todo profissional, todo empreendedor, ele tem que saber vender. Se você não souber vender o seu serviço, a sua mercadoria, não adianta. Você precisa entender do que você faz, o seu produto para você. Você tem que saber vender o seu produto. Se você está vendendo essa água com gás, você tem que entender dela. Você tem que passar confiança para o seu cliente, para ele entender que você fala, não, cara, tá falando que essa água aqui é boa por causa disso. Ele sabe o que ele está falando.
Entendeu? Não é só, tá verde, eu boto azul. Não. Entendeu? Você passa autoridade, você passa confiança. Aí o cliente... E a melhor indicação, cara, né? A melhor cliente, é boca a boca, venda quando você é indicado por outro. Porque quando o seu cliente, ele passa de cliente a te indicar o seu serviço, ele está trabalhando para você. Indiretamente. Exatamente. É o marketing do boca a boca. É o melhor marketing que tem. É o melhor que tem. E você tá igual, voltaram 5 clientes e você perdeu 30. Isso. Hoje você tem quantos clientes? Hoje eu tenho 25. 25 clientes em 3 rios. Você atende só 3 rios hoje? 3 rios, eu atendo 3 rios, um condomínio ali perto na estrada, perto do Darro ali. Sim. A gente faz às vezes alguma coisinha, igual eu vou lá dar uma consultoria internet, entendeu? Como que é a sua consultoria? Eu faço parte química. Para alguma empresa especializada no tratamento de piscinas? Não, você... é um cliente, o que acontece? É um proprietário, ele fez a casa, a piscina dele tem 500 mil litros d'água, uma piscina enorme. E aí tinha um profissional, o profissional não acertava a piscina, ficou lá 2 meses e tudo aquilo. Aí eu fui, ele me chamou, fiz a recuperação. Né? Quando a gente fala recuperação, a piscina está verde, estava saturada, muito produto químico. Aí eu fiz a recuperação, botei ela azul, cristalina e apropriada para banho, os parâmetros tudo certinho. Aí ele falou comigo assim: Leonardo, eu preciso que o meu caseiro que está aqui todo dia, como a piscina é grande, que ele saiba passar um aspirador e a peneira. Entendi. E aí eu quero tirar a parte. Ele falou: você tem muito conhecimento, eu quero tirar a parte física de você e quero explorar o seu conhecimento. Então eu quero que você faça uma consultoria para mim. Você vai ser o responsável pela parte química. Você vem aqui uma vez por semana, vai medir, eles só vão fazer o que você falar que é para fazer. Entendi, bacana. Bacana. E esse cliente, ele é empreendedor, ele é construtor, então aí já tem outras casas que ele tá fazendo, tem piscina que eu vou lá. E já vai te indica. Cara, é assim. Então, cara, top, aquilo que né? eu tô te falando, uma coisa mas você passa confiança. Você sabe o que você tá fazendo. Você, né, tem conhecimento de causa, então você passa, o cliente fica, é a mesma coisa, cara, eu vou instalar um ar-condicionado na sua casa, aí você me pergunta um negócio, eu começo a gaguejar, mas por que isso aí? Pô, mas isso aí não vai dar problema? Não, aí quando o cara fala pra você, não, isso aqui é por isso, tem que ter o dreno, que é isso, que é aquilo, aí você já fala, não, os caras entendem, entendeu? Então muitas pessoas às vezes podem estar assim, pensando por que não tá dando certo o que ela faz, ou que ela tá começando a empreender, ou que ela já vem fazendo, por que as pessoas me indicam, assim, pô, mas ninguém me indica e tal. Então, assim, tem alguma coisa faltando. Né? Costumo dizer assim, no serviço dela. Aí você tem que procurar. Tem alguma coisa. Se ninguém tá te indicando, tem alguma coisa errada. Se você quer empreender, você tem que procurar fazer um bom serviço. O seu serviço, o resultado do seu serviço é a sua propaganda. Certo? É a sua venda. Então, se eu, por exemplo, eu vou lavar o carro, aí você chega com o seu carro lá, eu faço tanto é 50 reais para lavar o carro. Aí eu lavo o seu carro, mas eu te entrego o seu carro com um diferencial. Seu carro tá limpo, mas pô, ele teve um capricho aqui nos cantinhos, ele passou um pincelzinho, olha, tinha umas poeiras. Aí você fala assim, pô, cara, ó, Léo, tá precisando lavar o carro? Vai lá no Paulinho lá, porque o Paulinho, pô, cara bom, cara. Pensa num cara bom. Aí pronto. Pensa num cara bom. Pô, rapaz, ó, o cara não cobra caro, cobra o justo, porque ele faz um serviço diferencial. Vale a pena cada centavo. Isso aí. O empreendedor, e tem um diferencial. O empreendedor tem que entender que o serviço dele tem valor, não tem preço. Não tem preço. Tem valor. Exatamente. E você tem que saber explicar, vender para o seu cliente o valor do seu serviço. Se você souber vender o valor que o seu serviço tem, o cliente paga. Ele paga. Porque o cliente quer um serviço de qualidade. Só que o cara quer cobrar 1.000 e não sabe nem vender o serviço dele. Tá falando, não, tá maluco. Pô, tem outro ali que faz por 500. Entendeu? E hoje, você vê que hoje o mercado, igual você falou, de piscina está crescendo muito e eles estão valorizando mais o profissional da piscina, porque assim, aparentemente, pô, o cara vai pensar assim, pô, vou chamar um cara aqui para passar um aspirador na piscina, para tirar aquilo ali, catar a folha com a redinha
e o cara quer me cobrar tanto, não sei o quê, o cara não vê valor naquilo, né? Ele entende como um caseiro. Você está sendo um caseiro contratado para ir lá tirar as folhinhas da piscina e aspirar. Cara, não vê todo esse valor que você contou aqui. Antigamente é isso. Um prédio era o zelador. O cara limpa o corredor e tal, e limpa a piscina também. Num sítio era um caseiro. Hoje em dia, não é que parou, extinguiu completamente essa mentalidade, não. Hoje em dia já reduziu muito. Hoje em dia o proprietário de uma piscina, o proprietário do condomínio, né, de um clube, ele entende que você precisa ter um profissional capacitado para fazer aquele serviço, porque você mexe com vidas. Existe uma série cara de um clube. A piscina é residencial também, cara. Não, tem a mesma preocupação, eu sei, mas o do cara do clube consegue ver mais valor nisso do que... Mas como posso dizer, um proprietário, né, de residência, morador, que tem conhecimento, ele já consegue ver. Agora tem aquelas mentalidades pequenas. Você se depara muito com essas pessoas quando te chama e na hora que você passa o orçamento, fala, que isso, cara? Aí você tem que entrar explicando, olha... Não, Paulinho, dificilmente, irmão. Geralmente, porque eu te falo, o trabalho ele vem da indicação. Então, quando você me indicou pro fulano, quando eu cheguei na casa do fulano, ele já sabe. Entendi. Ele já tem uma noção do meu valor, né? A piscina dele pode dar uma diferença para outros do outro. Lógico, piscina você não tem uma tabela, uma é diferente da outra. Mas assim, ele já tem uma noção, já conhece o trabalho. Ele já foi na sua casa, já viu o meu trabalho, entendeu? Então, assim, essa parte não tem muito. Às vezes, quando aparece um cliente esporádico, tal, pedindo um orçamento, tal, que você faz o orçamento, vou ver e fala. Esses clientes, geralmente, acha caro, né? Caralho, caro. Aí chama. E tá tudo bem, isso faz parte de quem empreende, isso faz parte. Não vai tomar, não. Né, que tem mercado para todo mundo, cara. Você não pode ficar, né, preocupado com o outro. Eu sempre tive isso, cara, desde quando eu comecei, né? Que eu saí da loja, eu nunca quis saber, quando eu chego na sua casa fazer um orçamento, quem é que limpava e quanto ele cobrava. Quando o cliente vem pra mim assim, aqui quem limpava era o Paulinho, ele me cobrava R$100. Ali ele já falou pra mim que ele não quer o meu serviço. Entendi. Ele não quer. Ele já tá botando preço. É leilão, já só fazendo já. Entendeu? Eu tenho um cliente, tinha, né? Tenho vários que são médicos, mas eu tinha um cliente que é médico. Que um dia eu pedi, todo janeiro eu peço um reajuste. E aí eu pedi um reajuste para ele, ele falou comigo, Leonardo, quando você vir aqui em casa, aqui a gente tem que fazer uma reunião pra gente conversar. Eu falei, tá bom, doutor. Aí eu cheguei lá na casa dele para limpar a piscina, ele chegou, tinha uma mesinha do lado da piscina, ele sentou e falou, senta aí, Leonardo, pra gente conversar. Eu falei, doutor, eu tô em pé mesmo, o senhor sabe que a minha vida é correria, né? A gente ganha no número, entendeu? Então, pode falar aí. Ele falou, então, eu não acho justo você me pedir um aumento, porque você vem aqui em casa, você bota esse negocinho, pastilhinha, no flutuador, joga um cloro, a piscina se mantém. Certo? Eu falei pra ele, sim, doutor, o senhor pensa bem, eu tô com uma dor nas costas danada. Aí eu vou no médico, vou lá no senhor, falo pro senhor, eu tô com uma dor na coluna. Aí o senhor vai, prescreve uma injeção. Eu vou na farmácia, o farmacêutico me aplicou a injeção. A dor passou. Eu não preciso mais do médico, né? É o remédio que cura. Quem prescreve não vale nada. Conhecimento não vale nada. Dá o seu aumento. Tá tudo. Então são situações que você tem que saber vender o seu produto. Não precisa ficar de birrinha também. Não, é um diálogo. Explica. Se não tá bom pro senhor, não tá bom, senhor. Tá tudo bem. Tudo bem. Quantas vezes, cara, o cliente já falou pra mim, Leonardo, vou parar, não tô satisfeito. Tá ótimo. Tudo certo. Porque você não tenta argumentar nada pra ninguém é obrigado, não. Se ele me diz. Se ele falar aqui. Entendeu? Porque na vida tudo tem um lado de lá e um lado de cá. Isso. Se você chega pra mim e fala assim, Leonardo, pô, vou parar, cara, não tô gostando do serviço, não, essa borda tá suja. Agora, se você já chega, não, vou parar, não quero mais, que não tô gostando do serviço, você já foi. Ali você já disse pra mim que não quer, não adianta eu tentar argumentar com você, que não vai, você já tá decidido. Sim. Então é vida que segue, cada um pro seu lado, sem problema nenhum. Faz parte. O sol nasceu pra todo mundo, cada um tem que trabalhar. Sim. Entendeu? Agora, quando você vem e faz uma reclamação, a reclamação faz parte.
Eu gosto da reclamação. Faz Mesmo parte. porque ela me faz crescer. Exatamente. Eu tô lá na sua casa e falo, pô, Leonardo, dá uma olhada nessa borda aí, cara. Essa borda também é suja. Tô falando de borda, que é uma parte enjoada pro piscineiro. É. 30 e poucos graus, você tem que ajoelhar lá, ficar agachado limpando borda, entendeu? Sabe? Então, assim, aí o cliente fala, pô, depois você dá uma olhada naquela borda, ela dá um capricho pra mim que não tá legal. Maneiro. Ele tá me fazendo crescer. Sim. Porque a gente é humano, ninguém é perfeito. Exatamente. Entendeu? Aí o cara fala, pô, olha, eu vi ali, parece ter um lodinho ali. Tá tudo O certo. jeito que a pessoa. Então é uma parceria. Eu costumo dizer que eu quero clientes que eles sejam meus parceiros. Entendeu? Aí Você trabalha para. Eu vi essa frase assim, a gente não tem que trabalhar, eu tenho usado até muito comigo também, para conquistar clientes. Trabalha para conquistar pessoas. Isso aí. Né? Encantar pessoas. Porque o cliente, ele te troca. Ele te troca por uma promoção, por um preço mais barato, por qualquer. É essa mentalidade. Entendeu? Quando você cria uma relação com as pessoas. Por exemplo, se eu fui lá limpar sua piscina, eu crio uma relação com você, amanhã eu posso deixar um furo, porque acontece. Sim. Mano. Tá? Aí eu deixei um furo. Você olhou lá, não tá satisfeito. Mas você fala assim, não, pô, vou falar com ele, mulher, gente boa. Entendeu? Não vai... O cara não vai te trocar por outro. Você pode chegar, o cara pode chegar lá e oferecer pra você pela metade do preço. Você vai falar assim, não, pô, mano, vou continuar com o Léo, porque o Léo é gente boa. Sim. Entendeu? Sabe qual é? Ele é esforçado, ele tem carinho, ele tem carinho com o meu cachorro, ele tem carinho com meus filhos, ele tem respeito com a minha esposa, com a minha empregada. Exato. Porque você convive com muita gente, cara. É, porque você falou de um detalhe importante, cara. A pessoa tá colocando um estranho dentro da casa dela. Sim. Né? Com certeza. E pode acontecer qualquer coisa. Né? Não é? Pô, tá com seu você tá filho. entrando na intimidade da pessoa. Às vezes você chega, o casal saiu pra trabalhar. Você tá ali sozinho. Né? Você falou, sou médico, sou casa. Né? Então, assim, sabe? Quantas vezes eu cheguei na casa do cliente, tava lá na piscina, na mesa, cordão, celular, dinheiro, relógio. Olha só. Aí você junta a roupa de criança, sobe, entrega na mão da empregada. Tá aqui, ó. Entendeu? Então, assim, a base do trabalho é confiança. Uma vez um cliente começou a me sondar para fazer um orçamento. E aí eu falei, mas aonde é a piscina? Ele começou a gaguejar, desviar do assunto. Eu falei para ele, então, vamos fazer o seguinte. A base do meu trabalho é a confiança. Se para mim fazer um orçamento para você, você não pode me dizer aonde é a sua piscina, como é que você vai me dar uma chave de portão para eu entrar já que não tem ninguém lá? Nossa. Entendeu? Não tem como. Não tem como. A base do trabalho é a confiança. O meu trabalho é a confiança, que eu vou entrar dentro da sua casa. Não tem como o cara ficar te esperando ali terminar de limpar. Sim, entendeu? Então, assim, você entra dentro de prédio, entra dentro de residência, você vê a casa dos outros, entendeu? Procuro sempre passar, não olhar para dentro da casa da pessoa. Tem lugar que você tem que passar dentro da casa da pessoa. Pra chegar na área de lazer dela. Entendeu? Então, assim, acho que você tem que procurar ali que você vai mostrando o seu valor. Né? São nas pequenas coisas que você vai mostrando. Que é o diferencial. Isso aí, que você é um cara que respeita, você não é entrão. Entendeu? A gente é um pouco psicólogo. Você chega lá para limpar a piscina, a empregada às vezes tá com problema com filho, tá com problema com o patrão, com o marido, e ela fica, vai falando, você procura, entendeu? Não deixar de trabalhar, procura ter sabedoria, escutar, porque muitas vezes a pessoa não quer. Isso aí, empatia, ela não quer um conselho, ela quer só desabafar. Deixa ali falando, vai, pô, isso aí, tia, reza, pede a Deus, dá tudo certo, puxa, olha lá, eu tô na correria, entendeu? Então, assim, a gente participa de muita coisa. Às vezes você chega em casa, na casa de um cliente, cara, tá lá, o cara trocou de carro. Você tem com isso, irmão. Parabéns pra ele. Né? Aí não, ele começa a falar da vida do cliente aí fora. Aí, entendi, começa. Entendeu? Que vê na casa de um, leva pro outro. Cara, fica, entendeu? Assim, antiético, sabe? As pessoas têm que entender, cara, que não é porque você entra dentro da casa do cliente que você faz parte da vida do cliente. Na intimidade. Você tá ali para poder fazer o seu serviço. Vai lá, faz o serviço, vai embora, cara. O que você ouviu, o que não ouviu, aquilo não te cabe, não é seu. Sim. Entendeu? Porque às vezes as pessoas estão lá, estão conversando, ué. Aí que tá a confiança, a pessoa confia em você. Às vezes ela tá conversando um assunto, você tá ali limpando a piscina, ela nem tá aí porque você tá limpando a piscina, porque ela confia em você, ela sabe que você não vai. Você já pegou alguma situação assim, atípica, cara, quando você tava na casa de um cliente, prestando seu serviço, ou
marido e mulher quebrando pau e você ali tendo que limpar. Cara, ou, sei lá, cara, soltou o pitbull e você teve que pular pra dentro da piscina. Você ia... Parte de briga de marido, mas isso nunca peguei, graças a Deus, sim. Mas há um tempo, foi até ano passado, um cliente, que ele é professor de jiu-jitsu, até meu xará. Aí falou comigo, xará, pô, cara, você vai lá no sítio pra limpar a piscina e tal. Tem uns cachorros lá, mais prêmios, uns American Bull. Aí falei, xará, eu tenho medo de cachorro danado. Não, meu filho vai prender lá e tal. Aí cheguei lá pra limpar a piscina, entrei com o carro, o moleque abriu o portão. Aí os cachorros com as portas de vidro assim, o cachorro tudo preso lá, tinha uns 4. Aquela cabine. Falei, esse cachorro aí, eu tô malandro, tô lá limpando a piscina, de olho lá embaixo na olho no padre e outro na mesa. O rapaz, de repente, veio 2 correndo, meu irmão. Veio correndo, eu corri, tranquei no banheiro. Falei pro moleque, o cachorro, o moleque tentando segurar e eu dentro do banheiro, trancadinho, quietinho, literalmente. Aí o moleque falou, não, eu já aprendi lá, cara. Foi o cachorro inteligente, ele deu mole a janela de madeira. Ela ficou numa certa altura, assim, uns 50 do chão. O cachorro foi e meteu a pata. No que ele meteu, a janela abriu e eles pularam. Mas vieram te querendo, pra te pegar. Sim. Pegar. Só que você tava perto da casinha do banheiro ali, né? Da parada. Aí eu sabendo que um outro colega de profissão aí que limpava lá, teve que pular dentro da piscina 2 vezes. E na segunda vez a cachorra pulou. Pulou também pra ir atrás dele. Então ele ia ter que mergulhar. Não dá pra mim, não. Tá doido. Cara, você já teve que demitir cliente? Já. Faz parte, né? Faz parte. Agora, há pouco tempo atrás aí, me aconteceu até uma situação inusitada. O cliente, ele tem uma certa idade, eu tenho muita admiração e respeito por ele, sabe? E aí ele comprou uma casa para fazer de área de lazer. Tinha uma piscina lá, ele tem câmera. Aí ele me contratou para limpar a piscina dele. Esse cliente estava na minha rota de Xador. Toda quinta-feira eu vou para Xador. Aí eu passava lá cedo, tipo 7 e pouquinho, botava a parte química, deixava a piscina filtrando, ia para Xador, para quando desce meio-dia, o horário que eu tô voltando, eu passava lá para finalizar a piscina. Aí a primeira vez ele reclamou, falou que a piscina estava suja. Eu falei, então, o senhor ainda não esperou eu limpar. Já expliquei pro senhor, eu fui aí, botei o produto, tá batendo, daqui a pouco eu tô voltando de Xador, vou pra sair, vou limpar, e beleza. Aí quando foi na semana retrasada, eu fui, mandei um videozinho na piscina assim, falei, fulano, daí joguei uma água em volta, porque você respinga, como não tem ninguém lá no dia a dia, você mexe com água, respinga do lado de fora. Então, meu cara, tinha poeira, ficou aquelas coisas. Aí eu falei, até joguei uma água com a borracha em volta, que a piscina tem um piso mais elevadinho, então, pra deixar limpinho. Aí, foi em casa, de noite, tava com a Sara no telefone, que a Sara tava com a mãe dela lá em Araruama, foi visitar a mãe dela. Aí, acabou, desligou com a Sara lá, tinha um áudio dele. Aí, quando eu entrei, botei o áudio, ô, Léo, te falar um negócio. Você falou pra mim que limpou a piscina lá, que até jogou uma água em volta. Eu olhei na câmera 7 horas, 7h18 você foi embora. Você não limpou nada não, cara. Só se você fez uma limpeza espiritual lá. Aí aquilo já me... Aí eu na mesma hora. Eu fui, mandei um áudio. Falei, fulano, deixa eu falar um negócio pro senhor. Tô encerrando o serviço. Agora, nesse momento. Pelo carinho e o respeito que eu ainda tenho pelo senhor. Eu já expliquei o senhor 1, 2, essa é a 3ª vez. Que eu passo cedo, boto o produto e depois eu limpo a piscina. Então, se o senhor tivesse visto na câmera o horário que eu mandei o vídeo pro senhor, 12h05, o senhor ia ver que eu limpei a piscina e joguei uma água em volta. Mas para não terminar com o respeito que eu tenho pelo senhor, eu estou dando como encerrado o serviço agora. Estou subindo, vou deixar a chave do senhor na caixa do correio. Pronto. Bom para mim, bom para ele. E ele? Ele respondeu o quê? Não. Quebrou ele, ficou com vergonha. Porque depois ele foi lá molhar meio dia. Ele foi olhar. E viu você fazendo todo ele viu que o serviço foi feito. Mas ele não teve a humildade, a dignidade. Porque eu acho que é digno. Se você errou, pedir desculpa, né? Fala, pô, você me desculpa, cara. O serviço está encerrado.
Independente se você pedir desculpa ou não. Ia O tá seu encerrado. jeito não me agrada. Aham. Hoje, eu sou um empreendedor que, graças a Deus, eu posso escolher para quem eu quero trabalhar. O meu cliente tem o direito de escolher se ele quer que eu trabalhe para ele. Mas eu também tenho o direito de escolher se eu quero trabalhar para ele ou não. E eu não quero pessoas na minha vida desse tipo. Uhum. Entendeu? É o que eu tô te falando. Meu cliente, ele é meu parceiro. Nós temos uma parceria. Eu cuido do bem dele, ele cuida de mim. Uhum. Né? É uma via de mão dupla. Respeito. Você não precisa ser meu amigo, mas você tem que me respeitar. Eu não te respeito, então você tem que me respeitar. Quando o cliente passa para esse lado arrogante, né? Esse lado de superioridade, porque ele é o cliente, você o empregado, já não presta. Entendeu? Tem que ser uma parceria. Na vida tem que ser uma parceria. Eu tenho, cara, cliente aí de 20 anos. Olha só. Entendeu? Não, e do mesmo modo que você tem a certeza, eu concordo contigo, que ele teria que ter humildade de pedir desculpa, você também pediria desculpa Sim. se ele tivesse razão. Claro. Ou você ia explicar, falar, olha, aconteceu isso, eu tinha um Sim, imprevisto, não deu. Pra, Já né? aconteceu. Né? O cliente às vezes fazia uma Ou até mesmo reclamação. você anteciparia. Porque, tipo assim, eu sempre entendi assim, ó, desde quando eu comecei, mesmo quando eu trabalhava pra loja, né, que eu tinha um telefone, o cliente tinha meu telefone. Isso quando a Sara até começou a empreender, eu sempre falei pra ela, cliente ligou, cliente mandou mensagem, você atende e responde. O problema você tem que encarar ele. Quando o cliente, você olha e fala, pô, o Paulinho me mandou mensagem, chato pra cacete. Nossa, eu não vou nem olhar. Aí, meu irmão, tu já passou a ser errado. Então o problema, você tem que encarar ele de frente. Porque uma hora você vai ter que resolver de qualquer Sim. jeito. Quanto mais você adiar para resolver o problema, mais doloroso vai ser. Às vezes, o problema chegou uma mensagem do cliente lá, o cara tá falando uma coisa boba, cara. Mas você já no seu automático, quando o cara anda errado, né? Tudo que chega a mensagem do cliente, a gente acha que é problema. Aham. Às vezes não é nem problema. O cara tá te perguntando uma coisa, como é que liga a luz aqui? Aham. Como é que faz isso aqui? Mas já dá aquele automático, aquela defesa. Já criou aquela expectativa é ruim. problema. E o cara fica remoendo, né? E às vezes é uma coisa à toa que você poderia ter resolvido ali. Aí fica o cliente de lá chateado, que te mandou mensagem, você não respondeu. E você que é agoniado, que chegou mensagem do cliente, tu não quer nem ver. Você não quer ouvir. Acabou seu dia, acabou seu final de semana, que você não vai esquecer aqui, ó. Não adianta que não vai. Cara, eu já fiz isso algumas vezes. Você pode ir para um aniversário, pode ir para onde você quiser. Mas aquilo vai voltar na sua mente. Entendeu? Cara, interessante. O problema você enfrenta ele. Até porque pode vir outro problema depois, vai virar 2 leões pra matar. Aí você né? tem que fazer de qualquer jeito. Vai ter que fazer de qualquer jeito, não é? Eu tenho que pegar esse copo aqui lá e lavar ele. Aí eu fico adiando. Vai sujar outro, Aí vai ser daqui a pouco 2. você vai falar comigo assim, E é você que olha, e o copo? Aí você sabe o que você tem que fazer. Aí você vai lavar o copo que você tinha que ter lavado. E puto porque o cliente chamou a atenção. Aham. Então se você sabe o que tem que fazer e faz, você já está eliminando ali 80% de... E como que você encara a crítica, cara, hoje? Eu tô te perguntando por quê. Igual você falou assim, cara, eu tô há 25 anos no mercado e eu tenho 52 anos. Então, assim, você já passou por muita coisa, cara. Sim. E talvez quando a gente é mais jovem, né, a gente vai respondendo mais no ímpeto, vai ficar mais com essa agonia de porra, caramba, esse cara é chato, não sei o quê, né? Então, igual eu te falei, o papo é sobre empreendedores. Então, muitas pessoas que estão empreendendo, às vezes muitos são jovens, até porque essa parte de empreendedorismo está muito aflorada de pouco tempo para cá. Sim, né? sim. E você vê aquela pessoa jovem mexendo com confeitaria em casa, né? Faz seus brigadeiros, presta serviço, né? Aluga um equipamento, né? Coisas infantis, cria, enfim, né? No geral, né? É algo que de repente
os mais antigos não passaram pela cabeça de empreender, né? Claro, muitos são os donos, mas muitos também ali era aquela coisa do que era comum, do cultura, procurar o emprego. Olha, eu saí do colégio, procurei um emprego e trabalhei 20 anos naquela empresa e tá tudo certo. E muitos hoje estão tendo essa visão, essa janela do empreendedorismo, né? Só que muitas vezes, cara, vai acontecer isso. Estão lá agora assim, pô, cara, realmente eu tenho aquele cliente chato. Então, porque tem a linha onde o cliente não pode ultrapassar, que aí você pode demitir. Isso aí. Igual que esse cliente ultrapassou uma linha que gerou demissão para ele. Por que eu não estou falando de você ser demitido? Porque o papo é sobre empreendedorismo. Você que é empreendedor. É você que dá as cartas, vamos dizer assim. Aqui é isso. Você que aceita ou não alguma coisa. Então, passou a linha e foi demitido. Então, qual seria a linha que seria só a linha do cliente chato, mas que você tem que saber relevar? O que você deve pensar? Qual maturidade que se deve ter com um cliente assim? Então, cara, eu acredito assim. As pessoas hoje em dia, elas veem, igual, o Léo falou demitir um cliente. Aí o cara chega ali, tá vendendo bolo, aí o cliente falou um negócio, ele quer demitir o cliente. Não é assim que funciona. Né? Para poder chegar nesse ponto, você roeu muito osso. Sim. Quando eu comecei, quantas vezes, cara, eu tava limpando piscina no cliente, às vezes escutava uma coisa que eu já limpei piscina com o olho cheio d'água, mas eu precisava trabalhar. Eu precisava, né, fazer aquilo ali. Então, para você empreender, você tem que entender que o começo é difícil. Não é fácil, não é tudo um mar de rosas. E o seu cliente é a sua venda. Então, se você está empreendendo, você precisa vender. Então, você precisa do cliente. Não é você tratar o cliente de qualquer forma. Tem momentos. Cliente chato faz parte. Você não demite o cliente porque ele é chato. Provavelmente você ainda tem cliente que é chato. E está contigo há 10 anos, 15 anos. Da pessoa. Eu posso ser chato para você. A personalidade do cara. Sim, eu tenho cliente de mais idade, que às vezes você está limpando, quer conversar, né? A pessoa te pergunta, tá ali, acha que você é aposentado, acha que você está com tempo, né? E aí cabe a você saber vender o seu conduzir, né? E conduzir aquilo ali. Você não pode tratar o cliente só pensar na venda. Aquilo onde a gente falou, tem que criar uma relação. E para criar uma relação tem que ter um diálogo. Sim. Se não tem diálogo, não tem relação. Entendeu? Muitas hoje em dia as pessoas querem empreender. Tô vendendo essa água. Compra água. Quanto que é? R$2. Mas essa água é R$2. Não quer? Entendeu? Não quer conversar. O cara quer dinheiro pra cá e pronto. O cara, na verdade, quer a venda. Entendeu? Então, assim, a relação com o cliente é a relação com o ser humano, cara. E a relação com o ser humano não é uma relação fácil. Entendeu? Isso você vai adquirindo com o tempo. Você procura estudar, procura, né, ouvir palestra. Gente, aí tem tantas pessoas que, né, dão dicas, ensinam. Aí você vai escutar, vai assistir, vai ver, igual esse podcast, tá aqui. Alguém vai ver, vai falar assim, o que o Léo falou, alguma coisa me coube, outra coisa não sei, pra mim é besteira. Beleza. Então você tem que aprender a estudar, a filtrar o que é bom para você. Eu costumo dizer que eu tenho o costume de escutar. Sempre é muito bom você escutar. Depois você filtra. 2 ouvidos, né? O que serviu e o que não serviu. Mas é sempre bom você escutar. Porque você tá sempre ali em constante aprendizado. E na vida é isso, cara. A gente tá em constante aprendizado. Exatamente. Eu tô há 25 anos no ramo, eu tô aprendendo até hoje. Todo dia. Todo dia. Entendeu? Então, assim, Você tá aprendendo e hoje já tá ensinando. Porque, né? tipo assim, vamos supor, você aprende, você começa a empreender. Aí você acha que é só... comecei a vender água. Tá? Empreender, vender e pegar os R$2 da água. Só que aí você entende, né? O tempo. Você vai se aperfeiçoando, você vai entendendo que para você empreender, ser um bom empreendedor, você tem que aprender a lidar com gente. Você tem que aprender a lidar com o seu cliente. Você tem que criar uma relação com ele, que toda hora que ele precisar da água, ele vai falar, liga pro Léo, que o Léo é gente boa. Ele não vai procurar preço, ele vai procurar você, porque você é gente boa. Então, empreender ali é
é a arte aí de encantar pessoas, né? Para quando ela pensar num serviço, ela lembrar de você. Isso, quando você for cria pensar uma na piscina, limpar a piscina, ela lembrar do Léo. Você É o Léo. pensa logo na pessoa. Né? Entendeu? Pensar em água é o João. Água. Então, o que você faz tem que ser. Porque você faz um serviço e tem uma relação. Lógico, você tem que criar uma relação, mas tem que fazer um serviço de qualidade. Tem que ter um produto de qualidade. Não adianta também você querer botar a água da torneira dentro da garrafa de água mineral, só porque você gosta de mim, você vai comprar. Não vai Entendeu? acontecer, não vai rolar. Vou comprar seu ovo porque realmente o ovo tem uma gema bonita, tem uma clara bonita. Aí não adianta amanhã você querer me vender aquele ovinho que não tem nada e achar que eu vou comprar só porque é amigo. Vou comprar uma vez. Uma vez. Né? Talvez duas. Aí eu vi que a qualidade caiu, a amizade já vai pesar diferente, de forma diferente. Então, assim, a pessoa tem que entender que ela tem que ter um serviço de qualidade, prezar por aquilo e aprender a lidar com gente. A maior dificuldade do ser humano é lidar com pessoas. E até porque você falou de amizade, mas tem a amizade também que vai ter piscina, mas você não vai ser o cara que limpa a piscina dela. Sim. Como a questão do ovo, vai ter gente que é amigo e não compra contigo. Eu já inclusive, não é? tem, às vezes eu ligo um cliente, porque os amigos é o mais complicado, né? Aí o cara me ligou, comprou uma casa, a piscina lá, falou, pô, Léozinho, nós somos amigos, não sei o quê. Pô, a piscina tá aqui. Eu falei, pô, vou dar uma preferência pro Léo. Eu tenho até aqui o jardineiro, que ele tá limpando a piscina aqui pra mim e tal, pô. Vou ser sincero pra você, ele me cobra R$150 aqui 2 vezes na semana. Aí você vai na amizade e fala pro cara, não, meu irmão, vou te falar com toda sinceridade no mundo. Nossa amizade continua do mesmo jeito, mas não nago o jardineiro, não. Porque por 150 eu não consigo nem pensar em sair de casa pra te atender. Entendeu? Cara, entendeu? Porque geralmente quando vem um amigo, cara, é essa filosofia que as pessoas têm que mudar. Eu já penso diferente. Você pensar em sair de casa. Se você é meu amigo, eu tô numa situação favorável, pô, vou te chamar pra limpar minha piscina. Aí você vai falar pra mim assim, pô, Léo, cobro 200 reais por mês. Eu falo pra você, não, pô, vamos fechar 250, você é parceiro, pô. O preço foi maneiro pra mim, tá? Tamo junto. Você vai querer puxar o seu amigo pra cima. Agora, a amizade, que aqui, né, vou falar em 3 isso. Na nossa região aqui, a amizade ela é muito lembrada quando é pra te favorecer. Entendeu? Ô, Paulinho, meu amigo, tô precisando do microfone pra me poder fazer um negócio lá, você não quebra o meu galho, não? Entendeu? Mas na hora do ovo, ele comprou com o cara lá da esquina. Ele não lembra de você. Cara, eu falei isso daí, cara, numa situação, já teve um encontro aí, e aí, encontro igreja, né, essas coisas assim, né, evento, né, e aí uma pessoa pegou e falou assim, pô, você podia doar, né, uma cartela de ovos e tal, beleza, cliente. E a que tava do lado não era cliente. Aí falou assim, não, uma não, pô, podia doar 2 e tal, não sei o quê. Aí eu virei pra essa pessoa que é cliente e falei assim, pô, então, você é minha cliente e tal, pô, com certeza vou fazer uma doação lá e tal, entendeu? Agora, assim, o que não pode, pô, é de repente, a pessoa não é cliente, Sim. A pessoa não compra contigo, você vende há 3 anos, a pessoa não compra contigo, é porque ela compra em algum lugar. Sim. E tá tudo certo. Sim. Só que na hora de pedir, pô, a doação, tem que ir lá no lugar que a pessoa compra e pedir lá. Aí a pessoa ficou um pouco sem graça e eu realmente não quis ofender. Sim. Mas eu só quis mostrar o que realmente é. Então, olha, nossa, não, e eu não compro contigo, então não posso nem pedir. Eu falei, não, você entendeu? Então é isso, porque é justo. Se você compra no lugar esses 3 anos. Com certeza. Mas aí na hora da doação, você vem pedir pra mim. O ideal é você pedir, porque você vai ter credibilidade. Chegar lá, olha, eu compro contigo há tanto tempo. E então. Eu acho que funciona assim, entendeu? Falei assim, entendeu? Então, assim, cara. Mas, eu vi a gente tá falando aqui, igual, tá vendo esse podcast? Tem um podcast do Flávio Augusto. Flávio Augusto, pô, cara, o cara. Incrível, Flávio Augusto, né? E ele tem um podcast que chama. Ele voltou agora com a 4ª temporada do podcast. Cara, eu esqueci, cara, o nome do podcast dele agora. Eu tava assistindo semana passada. O Conselho. Obrigado, produção. O Conselho. E ele fala muito para pequenos empreendedores. Por mais que o cara seja bilionário, ter saído na Forbes e tal, foi dono do Orlando City, onde teve o Kaká lá nos Estados Unidos.
Ele tá no quarta temporada, primeiro episódio. E tem um cara que tá lá, eu não conheci o cara. E o cara falou disso, falou, cara... Ele falou, um amigo entrou em contato comigo pra pedir um favor. Pô, você pode me ajudar e tal? Ele falou assim, cara, vou te falar uma coisa. Comigo você pode contar sempre. Eu tô aqui pra te ajudar no que você precisar. Mas vou te falar uma coisa. Lembra dos amigos também, cara, no momento bom aí. Quando você estiver vivendo uma parada boa, quando estiver acontecendo alguma coisa contigo aí bom, pô, lembra dos amigos também. Se eu não me engano, ele mexe com alguma coisa de aplicação financeira e tal, porque assim, sempre quando você precisa de mim, eu te ajudo e vou te ajudar sempre. Mas quando você precisar também de um lugar para você aplicar o seu dinheiro e tal, pô, lembra do amigo. Lembra do amigo aí, porque tem que ter essa relação. Você tem que gerar valor pro outro também, cara. O outro tem que gerar valor para você também. Então não esquece disso, não. Né? Mas enfim, Léo, e assim, cara, eu vejo você hoje aí, cara. Você tá garoto propaganda das marcas de piscina, né? Olha o que mandaram para mim. Mas isso daí, como é que tá sendo? É verídico? A galera tá mandando. Por que eu tô te perguntando? Porque o Felipe Tito. Sim, foi ator de Malhação, então o cara é um grande empresário. Eu vi isso aí. Ele falou que pegou um tênis da Nike, né? E falou assim, obrigado Nike pelos recebidos. E a Nike não mandou nada pra ele, né? E o cara tá grandão, a Nike entrou em contato com ele, passa na loja aqui e pega o que você precisar, né? É claro. Eu tenho certeza que você já tá num nível desse que a galera tá te mandando produto aí. Tá trabalhando, mas realmente é verdade, entendeu? Assim, a gente tem uma parceria com uma indústria química, que ela é multinacional. Pode falar o nome aí. A Cibrap Piscinas, né? Multinacional? Ela é multinacional, sede, se eu não me engano, é no México. A Cibrap, ela trabalha com produto químico, entendeu? Acessórios, bomba, filtro, aquecedor. Ela tem... A linha dela é completa. É uma linha completa. Geralmente, a indústria química ela trabalha só com parte de cloro, né? Cloro, líquidos, essas coisas. Não, ela, desde o mecanismo lá do filtro, da bomba, aquecedor, né? Estamos no inverno aí, tudo assim, robozinho para aspirar dentro d'água. É uma empresa sensacional. E tem uma parceria também com uma loja distribuidora do Rio, chama Zizi Piscinas, meu patrão Caio lá, um cara sensacional. É um cara que foi o primeiro a acreditar no meu trabalho. Ele te achou? Tipo, nas redes sociais, alguma coisa assim? Achou. A empresa de marketing seriedade. Entrou em contato, entendeu? Que queria fechar uma parceria e tal, pra gente estar divulgando a loja. Chama Zizi Piscinas. E assim, eu fiquei muito feliz, porque, tipo assim, eu sou um cara realizado no meu trabalho. Bacana. Graças a Deus eu não posso reclamar. Eu faço o que eu gosto. Tenho, graças a Deus, a oportunidade, como eu te falei, de escolher também, de certa forma, para quem eu quero. 25 anos depois, tá, gente? Não vai querer agora isso aí escolhendo aí, não, que você pode... Né? Então, assim, foi muito gratificante o reconhecimento. Porque quando eu comecei a gravar vídeo no Instagram, botar o vídeo assim lá, nunca tive a intenção disso, de fechar uma parceria com a empresa, com a loja, não. Era muito orgulho daquilo que eu faço, né? Então eu gostava de mostrar o meu trabalho, aquela piscina limpa. Você pode ver que a maioria dos meus vídeos aí mostra a piscina ali, entendeu? Não, e o antes e depois, o antes tem coisa que... Então, assim, é algo assim, muito satisfatório você poder gerar aquela alegria, aquele conforto pro cliente, entendeu? O cara te paga, mas ele fala assim, pô, minha piscina tá aí, eu posso usar à vontade. Isso é satisfatório, entendeu? Porque é ruim quando o cara te paga. O cara tá criando boas lembranças ali, é um lugar de criar boas lembranças com a família, com os amigos. Você tá fazendo parte daquela história. Hoje eu ando na rua aí, cara, quantos aí que tomava banho de piscina lá era pequenininho, entendeu? Hoje estão aí casados, médicos, advogados e... Ah, o Léo aí. Sim. Bacana. Né? Ô, Léo, beleza? Tem que você ver que tem aquele carinho, porque... Você fez parte da infância dele. Quando ele ia tomar banho na piscina dele, ele te via lá limpando, ele sabia que era você que limpava, entendeu? E quantos anos você continua lá limpando, fazendo aquele serviço, né, pro pai ou na casa dele, quando ele construiu a casa dele e tal. Então, assim, sabe, é muito gratificante. E aí, quando o Caio fez contato, a loja fez contato, assim, eu fiquei meio, né, gravado e tal, mas a gente já vai. Conversei com um amigo meu até, também lá do Rio, parceiro. Aí ele falou comigo, tu já grava, tu só vai fazer o que você faz, cara. Só que... Só vai aparecer ali. E tal, aí pronto. Aí foi fluindo, cara. Aí a gente fechou, né, com a Zizi, tem 2 anos.
2 anos já. Aí quando fechei com a Zizi, 6 meses depois, a gente fechou com uma outra indústria. Mas eles fornecem o mesmo material? A indústria fornece parte química, né? Essa outra indústria, primeira. Aí ficamos lá 1 ano. Quando foi em fevereiro, eles decidiram encerrar o contrato. Aí beleza, sem problema nenhum, a vida é um ciclo. Sim. A gente encerra um para começar o outro. E aí tudo bem. Aí encerrou, quando foi logo depois assim, que aí eu parei de falar da empresa, comecei a poder falar de qualquer outra marca. Sim. E aí o pessoal da Cibrap veio, não, tá, vamos fechar. Vieram até uma outra 2 empresas querendo, mas aí também o Caio, como ele tem uma parceria muito forte com a Cibrap, ele falou, Léo, vamos fechar com a Cibrap, que aí, tipo assim, você já fala do produto que eu vendo, né? Falei, patrão, o que fizer. E eles mandam para você o produto ou também é um contrato, eles te remuneram por isso? Então, tem as 2 partes. Eles mandam o produto e também. Eles têm que mandar o produto para mim poder falar, porque para eu poder falar dessa água eu tenho que ter ela. Sim. Eu tenho que usar, eu tenho que mostrar, né? E eu tenho que ter ciência de que o que eu tô falando é verídico. Sim. Também não adianta eu testar o produto deles. Isso aí, entendeu? Então eles pegam o produto e eles fazem uma remuneração, porque é o meu trabalho. Sim. Eu perco tempo, eu tenho que gravar o vídeo, eu tenho que editar, eu tenho que pensar. Exatamente. Então, assim, são trabalhos separados. Sim. Né? Então a gente tem uma remuneração, faz parte do. Independente se eles mandarem o produto naquele mês ou não? Não. Ou só quando grava? O contrato é mensal. Entendi, é mensal? Independente se o cara te mandou o produto ou não. Se ele mandou, o problema é dele. Né? Ele não mandar. Não se mal sentido. Não tem nada com isso. Né? Ele tem que fazer o pagamento. Mas a empresa é muito séria. Não, tranquilo. Também, assim, colocando em dúvida. O pessoal do marketing fala, Léo, sua lista, o que você precisa? Aí te manda um texto também do que você tem que falar ali ou não? Algumas vezes, a maioria é tudo por minha conta. Sim. Assim, entendeu? Porque eu prefiro uma coisa muito natural. Quando eles mandam um texto, às vezes, fica uma coisa meio engessada. Né? Fica muito assim, muito técnico. Fica com uma linguagem que não é muito minha. Eu tenho uma linguagem mais natural, né? Então eu prefiro quando eu falo da minha forma mesmo. Não, bacana. Eles também não se incomodam, entendeu? Então, assim, fico bem livre, tenho uma liberdade bacana. E é muito legal, cara. Ô, Léo, pra gente encerrar aqui, cara, se você tivesse que começar do zero de novo, cara, você perdeu tudo aí, tudo. É igual a moto lá, você caiu, teve que começar do zero. Mas, do zero, talvez quem tá olhando lá do outro lado fala, cara, eu também, então, de repente, gostaria de estar limpando piscina. Igual você falou, tem espaço para todo mundo. E tem. A nossa capacidade, o Geraldo Rufino fala isso, a nossa capacidade de produzir é infinitamente menor do que a nossa capacidade de atender todo mundo. Sim. Né? O Léo não vai conseguir atender todas as piscinas que tem na cidade, né? Não consegue, né? Se fosse começar do zero, cara, do zero, fala assim, cara, eu tô, sei lá, até sem R$1 no bolso aqui. Do zero, mas eu quero começar a limpar piscina. Alguém que tá lá do outro lado que quer começar, o que você acha o mínimo que ele precisa ter ali? Às vezes ele não vai chegar numa casa onde tem uma piscina muito grande, porque às vezes ele não tem todos os equipamentos, né? Porque hoje você sabe que precisa usar tudo isso, mas eu acho que o Léo lá atrás, ele não começou com aquele aparelhinho que mede, ou não sei o que, da água. Bem básico, né? Quando começa, cara, você não tem, às vezes, nem conhecimento, ou tem um pouco de conhecimento, mas não tem estrutura para adquirir todos os equipamentos. Então, muito bom você tocar nesse assunto. Hoje em dia a gente vive num mundo digital onde as pessoas veem, né? O piscineiro tá lá, o cara tem aparelho que mede isso, aparelho que mede aquilo, o cara tem um carro, o cara tem uma moto, né? Vai trabalhar, o cara tem camisa de uniforme. A gente sabe que a realidade, às vezes, de uma pessoa que está começando, igual você falou, não tem R$1 no bolso. O que eu faria hoje? Primeiro, conhecimento de graça tem um monte no YouTube. Internet, adquirir conhecimento na internet. Aí, você vai assistir vídeo, você vai estudar. É de graça. De graça. Não adianta você falar, porque você perde um tempão olhando vídeo de TikTok. Um montão de dancinha lá, aprender um monte de coisa. Então você tem que se dedicar. E a gente tá falando aqui da água, da piscina, mas é para todo segmento que você quiser. Pode ser bolo, pode ser qualquer coisa. Você vai procurar estudar. Não tem dinheiro, mas tem de graça aí. Muito conhecimento básico, muita coisa de graça. Você vai estudar, vai assistir vídeo, aí você vai procurar um prédio
vai conversar com o porteiro. Você faria isso hoje? Faria, chegava num prédio, tem piscina, falaria com o porteiro, ô meu amigo, agora eu tô limpando a piscina aí, se pintar uma oportunidade, entendeu? Eu acho que tudo na vida é negociável. Ó, se você me indicar aí, cliente que você me arrumar, R$200, eu te dou 100 no primeiro mês de comissão. Dali pra lá é meu. Você agradou pra ser agradado. Sim. Entendeu? Então, assim, tudo na vida. Mas e o básico? O que o cara vai adquirir no primeiro momento? Não, geralmente. Porque ele vai olhar lá estudando, ele vai ver o cara com um monte de equipamento. Vai ver o Léo, ele vai ver o Léo medindo o pH da água. Vai ver isso aqui. Ele vai procurar o curso básico. Um tratamento básico. O que ele precisa ter de básico? Ele vai O que ele precisa ter um de básico? estojinho de teste. Que muitos clientes têm em casa. Né? Mas para ele vai ter um estojinho de teste. Que mede o cloro. Qual que é o valor do estojinho de teste? 40 e poucos, depende da. Acessível. R$40, claro, tudo bem. Não tem R$1 no bolso, mas R$40 é acessível. O cara dá um jeito. Sim. Entendeu? E geralmente piscina, o equipamento é do cliente, cara. Geralmente ele tem Cada ali. uma tem um tamanho. Então o cabo telescópio, ele é de acordo com o tamanho da piscina do cliente. A mangueira, ela é de acordo com o tamanho da piscina do cliente. Então ele já tem aquela bomba de aspirar, ele já tem o aspirador, já tem a redinha. Então ele já tem tudo isso. Por exemplo, essas piscinas de fibra já vem completinha. Já vem com cabo, peneira, o aspirador, tudo da marca. Mais o quê? Então, O estojinho o estojo de teste e um carrinho aspirador. Eu acho que um carrinho aspirador que foi de preferência, né, que ele acha... Porque, cara, é igual calçado, cada um se adapta com um mecanismo. O que é o carrinho aspirador? O carrinho aspirador é aquele que você coloca... Que bota lá dentro para ele... Ele gata a mangueira e o cabo nele, ele que anda no fundo da piscina lá. Então, mas o cara não já tem aquele... Tem, mas aí você pode comprar um como profissional, você pode comprar um... Não, mas o cara tá começando. Então, tá começando. O cara tá encerrado. Vai fazer curso e estojo de teste. Estojo de teste, só isso ele consegue chegar lá e limpar a piscina do cara? Consegue. Ou precisa comprar um cloro, como é que é? Não, precisa isso comprar um aí cloro. a gente tem que comprar. Ele que tem que ter lá. Tem piscina. O material. Você pode fechar, depois de um certo tempo, você pode fechar a piscina que você dá o material, mas aí você tem que estar preparado. Você vai embutir o preço naquilo dali. Sim. E o cara tá E ciente você tem que que. estar preparado para poder comprar, porque o produto, o cara fechou com você com um produto, você não pode chegar lá, pô, a piscina do cara pede 800 gramas de cloro, você vai jogar só 300, que é o que você tem. Não, ele te paga para você fazer o serviço, combinado é combinado. Então você tem que... Então, cara, você tá me falando que com R$40 o cara começa a limpar a piscina. Sim. Porque ele vai chegar no cliente... Já tem tudo, deduzindo que o cara tem. Se for um cliente que não tem, tipo assim, o máximo pode acontecer o cliente não ter o aspirador, às vezes. O aspirador do cara... Aí que vale o aspiradorzinho. Piscina de alvenaria. O cara comprou o cabo, comprou a peneira, comprou, mas não comprou o aspirador, porque geralmente o piscineiro leva o que ele gosta. Aí o cara não... Aí que vale ter esse carrinho aspirador. Aí, E o carrinho aspirador hoje tá na faixa de quanto? 90, Já é. Pô, não é caro não. 100. Tá R$100. Modelo, 140 conto. É isso aí. O cara vende um negócio em casa, pra começar, vende uma bicicleta, né? Um negócio que você não tá tendo muito uso, né? Não tá utilizando. Coloca pra rolo. É investimento. E investe, tem né? que investir. Você tem que investir para poder. E com pouco custo. Aí, R$140 você pode começar. O cara tem que ter capricho. E fazer bem. Ele viu lá, ele vai. Aplicar. Celular hoje todo mundo tem. Chegou na piscina, ele mediu, ele viu alguma coisa. Ele olha, procura na internet. Entendeu? Vai procurando. Tem muita porcariada? Tem, mas tem muita coisa boa, muita gente séria também. E com o passar do tempo, Isso com a aí, caminhada, você vai melhorando. Aí vai fazendo curso online, tem várias empresas, várias marcas que dão curso online. E o principal, respeito onde você estiver. Isso aí, respeito. Entrou cego, surdo, mudo. Né? E pra cima, só trabalhar, cara. Bora render, né? Bora render. Meu irmão, mensagem final aqui, olha aqui, o que você quiser falar, cara, o que você quiser... o que você quiser dar suas considerações finais, né, aí pra essa galera. Então, galera, fica à vontade. Eu falo pra vocês o seguinte: empreender é bom demais, mas dói. Não é só um mar de flores, não. Você tem que estar preparado pro que vem. Crescer dói, né? Crescer dói. Crescer dói. Então, faz seu trabalho, faz com amor, com carinho, se dedica.
tenha respeito pelo seu cliente, né? Seja ele que você venda um serviço ou venda um produto, entendeu? Igual tá aí o Paulinho, vende o ovo, ele tem respeito pelo cliente dele. Ele não vai ver que o ovo tá quebrado dentro da caixinha, dentro da cartela, e vai entregar pro cliente e fingir que não viu. Então, assim, você tem que ter respeito, amor pelo que faz, trabalha, entrega na mão de Deus, confia, vai pra cima que vai dar certo. Show de bola, meu irmão. Quero te agradecer. Então, obrigado, cara, pela eu que disponibilidade agradeço aí pela parceria, obrigado mesmo, pela tá? oportunidade. Sucesso, feliz de ver onde você tá, né? Onde você chegou. Você ainda chegar, ainda tá muito longe. Onde você tá e ainda vai conquistar muitas coisas ainda. Amém, amém. Cara, como posse. amém. Se Deus quiser, tem um parceiro meu que fala: o que for para bênção, eu recebo. O que for para livramento, eu recebo em dobro. Deus é que sabe. Amém, bacana, pô, top demais. Galera, é isso aí. Muito obrigado a você que ficou aí do outro lado. Pô, se esse bate-papo fez sentido para você, tá bom? Você dá aquela moral. Escreve lá nos comentários, tá? O que você achou, se você gostou, coloca aí que você gostou. Se não gostou também, fala o que você não gostou, né? Que a gente vai tentar, a gente tá aqui para melhorar a cada dia, tá bom? E a gente espera com esse bate-papo, com essa história incrível do Léo aí, que a gente possa ter te inspirado, tá bom? Aí do outro lado, continua acreditando, foca aí no seu sonho que vai dar tudo certo, tá bom? Deus é contigo e muito obrigado mais uma vez aos Ovos Manchinha pelo apoio, muito obrigado mais uma vez a Maitê Dari pelo apoio também, o Manchinha Cast. Consuelo, valeu, Morada Lanche, subida da Morada do Sol na Vila Isabel. Muito obrigado também pela moral. O César também, com o açougue Dois Irmãos na Vila Isabel, em frente ao Vila Nobre, tá? Aquela carne top para família, de procedência, tá joia? Então, toda essa galera que eu tô falando aqui tá passando para você aí na sua tela, tá bom? Muito obrigado ao Aqualéu que liberou o Léo para estar hoje aqui com a gente. Então, se você quer ter um serviço de qualidade, criar memórias incríveis, lindas, bater aquela foto linda, né? Aí criar momentos incríveis com a sua família, tá bom? Na sua piscina. Então, se você tem a sua piscina aí na sua casa, no seu sítio, conhece alguém que tem, tá? Aquele amigo que te chama para ir, tá? Naquela piscina, para vocês viverem momentos incríveis que, cara, realmente, quando se fala de piscina, você fala de memórias, de momentos lindos, de diversão, de alegria, né? Então você vai entrar em contato, tá aí passando o arroba do Léo aqui, Aqualéu, mas volta pro Léo aqui de novo, porque ele vai passar o WhatsApp dele, que não tá na tela, não tá aparecendo. Léo, fala aí seu WhatsApp, a galera vai entrar em contato contigo, pro Léo prestar esse serviço para você criar realmente boas memórias. Aí você que tem um filho pequeno, esse filho vai ver o Léo aí, fala o tio Léo aí, ó. Né? Então, ele já passou tudo aqui, um serviço sério, de procedência, né? Um serviço com extrema qualidade, e você quer um cara que vai entrar na sua casa, que tenha respeito pela sua casa, pelo que você conquistou, porque a sua casa com certeza ali é um sonho, né? É o seu sonho, é a sua família, é o bem mais precioso que você tem, é a sua família, e o cara com certeza tá aí para cuidar do que mais valioso você tem, que é a sua família. Fala seu zap pra gente. 24 99901 1346. Aqualéu, atenção que sua piscina merece. Repete o zap aí, irmão. 24 99901 1346. Show de bola. Show? Cara, incrível. Valeu, gente. Muito obrigado. Você que ficou ligadinho aí do outro lado. Léo, mais uma vez, obrigado. Fiquem todos com Deus. Valeu. Fui. Yeah.